Olá, pessoal! Estou aqui de novo no nosso segundo episódio do nosso podcast, o Pod é Nosso Saúde, trazendo informações, como eu falei no nosso primeiro episódio, não só de saúde, mas também empreendedorismo na área da saúde, com os meus colegas, com nutricionistas, com outras áreas, como fisioterapeuta, enfim, levar uma saúde séria para vocês. Eu estou aqui com uma convidada muito especial, que além de convidada é minha médica, que eu já vou apresentar para vocês, mas antes disso eu gostaria muito que vocês ativassem o sininho do nosso podcast, o Pod é Nosso Saúde, que vai subir toda quinta-feira às 8 horas da noite, às 20 horas. Então não esqueçam de compartilhar, se vocês quiserem comentar também comentem, siga a gente nas nossas redes sociais, porque assim, nosso podcast só tá cada vez mais crescendo e eu agradeço vocês por isso. E hoje eu tenho essa convidada muito querida, deixa eu colocar aqui meu óculos para falar dela, porque o currículo dela, gente, eu tenho que ler aqui porque é impecável. Ela gosta de esportes. É a doutora Karina Rattano. Ela já atuou e atua nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, na área de natação, campeonatos de grande importância internacional, como o Mundial de Natação, Campeonato Mundial de Softball e Jogos Pan-Americanos Paralímpicos da Juventude, campeonatos brasileiros e de destaque nacional pela natação, beisebol, judô, jiu-jitsu, futebol e outros esportes. A experiência também com corrida de rua, triatlon, esportes praticados de nível competitivo profissional e amador, além de trabalhar com promoção de saúde e qualidade de vida através do exercício físico. Ela é a coordenadora das avaliações de atletas da Unifesp, é a coordenadora da medicina esportiva do Instituto Cohen, médica da Seleção Brasileira de Natação, médica da Confederação Brasileira de Beisebol e Softball, mestre em medicina do exercício do esporte, tese, mulher atleta, olha que legal, fellowship da Universidade de Princeton, da New Jersey, Estados Unidos, residência médica em medicina esportiva pela Unifesp, pós-graduada em medicina esportiva, pós-graduada em nutrologia pela Abram. Gente, é um currículo dessa mulher impecável, meu Deus! Pós-graduada em fisiologia do exercício pela Unifesp, pós-graduada em acupuntura e título de especialista em médica esportiva pela Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva. Eu estou muito feliz de você ter aceito o nosso convite, Karina, porque assim, é uma especialidade atual e ao mesmo tempo não, porque o esporte já vem aí tendo o seu espaço, mas eu acho que as pessoas estão se preocupando mais com a saúde. Então, eu apresento a minha convidada. Obrigada pelo convite, Imagina. Renata. E claro que eu não poderia deixar de trazer um mimo para você. Que eu amo, gente. E sim, esportista, atleta pode, um pouquinho de tanino. Um pouquinho de tanino. Aqui, ó. Obrigada. Não, eu que agradeço, Rê. E até falando um pouquinho, da minha bagagem aí do trabalho. Atualmente eu estou lá no Espaço Einstein, fazendo a medicina esportiva. Sim. Não faço mais parte do Instituto Cohen, mas tenho eles com um grande abraço, são Dr. ótimos, Moisés, são ótimos. E continuo com todos os históricos aí, na Unifesp, no consultório, o Instituto, o Espaço, o Esportes Einstein, que a gente está crescendo também. E agora com você aqui falando um pouquinho da medicina esportiva. Que tempo que você tem? Você é casada? Estou juntada, estou namorando aí. Que tempo que não você me tem? Apresse. Tá bom, não, tudo no seu tempo. Mas que tempo que você tem para outras coisas? Porque assim, você é muito ocupada, né? O seu tempo aí, as suas atividades durante a semana profissionais é bem intensa. É bem intensa. Eu gosto, eu sou apaixonada, Eu gosto de esporte, porque eu acredito muito no que o esporte pode trazer, sabe, Rê? Não é só a profissão, Então me divido aí entre consultório, Espaço Einstein, dou aula para Medcel, os cursinhos, de residência médica. Bacana. Faço algumas palestras, alguns speakings também, sempre voltado para a educação, Então, me divido ali, tô praticando aí o beach tênis, o softball que eu gosto bastante, trabalho à distância. Minha vida hoje é esporte. Mas sempre foi? Esporte. Acho que sim, acho que eu comecei, mudou minha vida, na verdade, sabe, Rê? Antes eu era uma criança muito tímida, muito retraída. Quando eu entrei no beisebol, no softball ali aos 11 anos, mudou. 11 anos. Eu vi ali que eu conseguia ter domínio, treinar, conseguir aprender um pouco mais de liderança, habilidade esportiva. E ali acho que ele desenvolveu aquela menina tímida para um lado mais social. Sempre gostei de estudar, então isso facilitou
facilitou, né, para mim, e continuo estudando, tanto para a parte da medicina esportiva, performance, qualidade de vida, e aí eu vou lidando a agenda com o que eu gosto também, que é praticar esporte. Ai, que delícia. A sua família é de médicos, né? Da área da saúde, né? Seu irmão. Isso. Meu irmão, ele é ortopedista do esporte, foi também para a área da traumatologia do esporte. Meu pai era ginecologista, né? Mas a minha família, ela veio do Japão, meus avós vieram do Japão sem nada, né? Então, nós éramos uma família de imigrantes, sem escolaridade, e que conseguiram formar ali o primeiro médico da família, o meu pai, e a minha mãe, a primeira dentista da família, e foi desenvolvendo para a área da saúde, né? Aí acho que o sonho de pai médico, mãe dentista, era também ter os filhos na área. E aí eu e meu irmão, a gente trabalha junto hoje no você é nova, né, Karina? Você é bem nova. Eu tenho 39 anos. Ah, mas você é nova para ter esse currículo impecável aí. 39. Você focou mais para essa área, né? Você acha que você quis primeiro resolver essa parte profissional na sua vida, né? Porque você estudou muito, ainda estuda, óbvio, a gente não para, né? E eu vejo o seu currículo impecável e monstruoso. E hoje você pode passar pra gente um pouco mais a sua experiência em relação à médica do esporte, como um esporte na medida, assim, preventiva na vida das pessoas, né? Sim, é legal, Rê, porque assim, aliás, nós temos uma imagem que a medicina esportiva é só atleta. É o atleta, é o rendimento esportivo, alta performance. E é sim, com certeza. Quem faz um beisebol, beach tênis, corrida, quer melhorar o desempenho esportivo, tem também essa área da medicina esportiva. Mas o exercício também, ele é remédio, né? Nós falamos de exercício para prevenção, a musculação, a corrida, e entra também essa parte da medicina do exercício. Então, ao longo ali dos estudos, o que aconteceu, né? Então, sempre fui atleta, gosto desse rendimento, gosto da competitividade. Você gosta? Eu gosto da sensação de estar ali no campo, vem uma bola, que bola será que vai rebater? Trocou o arremessador, né? Mas também o lado do exercício, onde eu vejo que quem tem pressão alta, diabetes, precisa do exercício. E eu acho que isso que foi motivando a eu engatar um estudo após o outro. Então, fiz a residência médica, depois fiz a pós-graduação da Abram, da nutrologia, fui fazer acupuntura, fui fazer a parte da fisiologia. Acho que ao longo do tempo eu fui me especializando no que eu gostava mais, né? Fui estudar mulher atleta, algo que eu me identifico mais. Hoje eu fico pensando também, nós mulheres que trabalhamos o dia todo, conciliar a agenda de ser mãe, levar a vida profissional, prevenção de burnout, veio a pandemia, né? A musculação pós-Covid. Então acho que as coisas foram acontecendo, foram formando meu currículo. Ai, que bacana. Sabe onde eu te conheci? Eu vou te falar. Eu fiz o curso de nutrologia do Einstein. E você foi dar uma palestra. Eu fui dar aula na pós. Eu fui a primeira turma. Com o Dr. Diogo, Giorelli, né? Todo mundo ali. Sim. E aí eu olhei, quando você começou a falar aquilo, porque assim, eu nunca fui muito fã de fazer atividade física regrada, assim, ser como se fosse um remédio, né? Era sempre na escola, ou uma academia, 1, 2 vezes, 3 vezes na semana. Mais que isso, nunca. Parava, voltava, nunca levei a sério. Né, a atividade física na minha vida. Eu tô sendo bem sincera, gente. E olha que eu sou médica aqui, nutróloga, e tô falando umas coisas aqui, mas eu acho que a gente tem que falar a realidade, né? Sim. E aí, de um tempo pra cá, virou a chavinha. Mas quando eu assisti a sua aula, eu falei, gente, olha isso. Ela trabalha, além de inserir a atividade física na nossa vida, ela trabalha com a parte de prevenção. Porque a gente não pode pensar só em fazer atividade física por fazer. A gente precisa entender o que a atividade física causa e previne na nossa vida, no nosso organismo. Sim, é o bem-estar, né, Rê? Às vezes tá mudando a chavinha. Eu acho que a pandemia veio para isso também, que o exercício, ele é remédio. Ele produz ali, enquanto você está fazendo atividade física, alguns hormônios, a endorfina, que te dá prazer. Minimiza a dor, auxilia o tratamento. A vida não é só remédio, pílulas, né? Mas sim mudar o nosso estilo de vida, mudança do estilo de vida. E o exercício, ele vem para isso. Mas fico feliz, que honra. Não, foi demais. Eu olhei e falei, não, eu vou passar em consulta com ela um dia, quando eu tiver um tempo. Aí virou minha chavinha e eu te procurei. E a sua agenda como nutróloga
É cheíssima, viu, Rê? Porque eu faço odontologia hospitalar e faço consultório, né? Então, a gente tem que conciliar, mas a gente tem que pôr as prioridades. Sim, né? Se a gente não colocar as prioridades na nossa vida, a gente não alcança a saúde, não se previne e tudo mais. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês de experiência própria. Depois que eu comecei a fazer atividade física e eu passei com a doutora, né, com a meu colega aqui, eu estou sentindo muito mais bem-estar. Eu consegui sentir na pele o que é você sentir o bem-estar pós-exercício. E é encaixar, né, Rê? Não precisa ser sofrido. Exato. É encontrar a atividade que você gosta, que você mais se adapta, seja dança, musculação, Isso corrida, esteira. Encaixar um pouquinho ali, a pílula diária, e isso muda a chavinha, muda a nossa engrenagem, né? O que você falou é muito importante. No meu consultório, eu falo isso. É claro que, como você mesmo fala, a musculação, ela tem aí suas indicações, né? Dependendo da idade, vamos falar um pouquinho da mulher. Ela tem as suas indicações. Mas às vezes a pessoa, ela não gosta, né? E aí, o que você tem para falar pra gente assim, quando a pessoa vira e fala assim, doutora, eu não gosto de musculação. Você vai procurar uma atividade que te dê prazer. Exatamente, exatamente. Não precisa ser um martírio, né? A gente pode escolher o que você fica à vontade. Então, alguma coisa a pessoa vai gostar. Eu gosto de dança, eu gosto de leitura. Não, eu prefiro o meu momento mais sozinha. Então tem o yoga, tem o pilates, tem slackline, tem vários esportes. Falta a gente encontrar o que gosta. Mas exercício físico é como se fosse escovar o dente. É? No começo, Rê, pode não ser muito agradável fazer, mas tem que fazer, não é? Todo mundo escova dente, todo mundo toma banho. Então é encarar como eu tenho que fazer. Né? E além disso, o que eu quero ganhar com isso? Por que eu estou fazendo atividade física? Né? A gente falou muito não só de performance, mas um dos momentos onde virou uma chavinha para mim. Eu perdi meu pai em 2018. Antes eu sempre fui alto rendimento, né? Até a formação do currículo, Olimpíadas, Jogos Internacionais. E ali o que eu percebi na internação dele? Que quanto mais massa muscular, quanto melhor a composição corporal dele, quanto mais saudável ele estiver ali durante a internação, mais tempo eu ficaria com ele. Então, olha só que interessante. Quando a gente pensa que o exercício ele é um remédio, ele é como prevenção, eu estou pensando ao longo do tempo. Se porventura, alguém que está em casa precisar ficar internado, eu vou perdendo massa muscular quando eu estou internado, quando eu tenho uma doença. Mas se eu faço exercício todos os dias, eu já estou pensando que ali eu vou lidar melhor durante a internação, se eu precisar de algum remédio, de alguma intervenção. Naquele momento. Eu ofereço melhor qualidade de vida no dia a dia, mas eu também posso trabalhar a longevidade. Que bacana então, isso. Quando a gente, muda a chavinha. É importante a gente falar para eles, até que está em casa, quando a gente sofre por uma internação ou coisa parecida, o que a gente queima primeiro? Músculo. O músculo que vai primeiro. Exato. A gente perde o músculo. Você está lá deitadinho por algum processo infeccioso ou não, seja qual for o problema, nós perdemos o músculo, que acaba entrando às vezes uma sarcopenia, dependendo da idade e tudo mais, né? Sim. Então o músculo, como a gente fala até, o pessoal fala na cardiologia, colegas cardiologistas, músculo é vida. Né? Músculo é vida, Então o músculo ele é um órgão, né? A gente acha que não, o órgão é o coração, é o cérebro. O músculo, a gente tem todo o nosso corpo. E é ele que vai fazer com que eu possa sentar e levantar, ir da cama até a cozinha, atravessar uma rua. Imagina, você está atravessando a rua, vem um carro rapidinho, você precisa acelerar. E aí a musculatura da perna que é importante para você. Quando a gente está internado, né, pensando em um caso mais extremo, né, precisou ficar internado por algum motivo. Ali eu não estou trabalhando a musculatura, estou só deitadinha em repouso e o meu organismo combatendo ali uma infecção toda hora ali com soldadinhos combatendo minha defesa. Então o músculo ele pode me proteger. Quanto mais musculatura eu tiver, menor vai ser a minha complicação ali, né, de locomoção, de proteção do meu organismo. Então, músculo é vida. A atividade física ela é vida. Não só para agora, mas como prevenção também. E tem alguma idade, assim, limite para você fazer atividade física, realizar? Não tem, né? E é lindo, é lindo.
Porque assim, o exercício a gente pode orientar para a criança. O que vai mudar? Se eu for orientar um exercício físico para uma criança adolescente, o que eu quero para ele? Coordenação motora, flexibilidade, que ele consiga aprender ali, mexer o corpo dele e aprender novos movimentos, criar memória, né? Quando eu penso num exercício para adulto, tô pensando em ganho de massa muscular, fortalecimento muscular, e a gente nem falou de estética ainda. Nem falamos. Fortalecimento muscular, toda a questão de saúde. E no idoso, eu tô pensando em prevenir sarcopenia, que é a perda de massa muscular, diminuir a chance de fratura da perna por uma osteoporose. Então, tô criando ali o estímulo para que ele consiga mecanismos para que ele consiga ter uma vida mais saudável, melhorar meu condicionamento físico, meu aeróbico. Então, o exercício, ele encaixa em todos os nossos momentos da vida. E a melhor coisa é que lhe dá prazer e bem-estar. Que coisa, né? Eu falo, gente, façam atividade física. Não ensaia, não. Façam, por experiência própria. Vira a chavinha logo para poder fazer uma atividade, seja ela qual for, como a Karina falou, porque, assim, é fundamental mesmo. E uma dúvida até, eu abro, às vezes, umas caixinhas de perguntas nas minhas redes sociais, e teve uma pessoa que me perguntou se eu sabia quanto tempo demorava para poder ganhar músculo, se isso é uma regra, se, né, vamos supor, se a pessoa treina tantas vezes na semana, um determinado tempo e hora e exercício, se tem assim uma média, uma estimativa de ganho de músculo. Existe? Ótimo. Bom, primeiro é começar, né? Então, começar a fazer exercício. Tá. Para ganhar massa muscular, o que é o protocolo, o que a gente orienta? Pelo menos 2 vezes por semana. Pelo menos 2 vezes por semana, 40 minutinhos. De exercício de fortalecimento de músculo. Tá. E aí, o que eu vou colocar por dia? Focar em toda a minha musculatura. Braço, perna, ombro, glúteo, né? Então, eu vou começar ali uma série. 2 vezes por semana, trabalhar todo o meu músculo, pelo menos 40 minutos a 1 hora por dia. Beleza, consegui essas 2 vezes por semana, vou aumentar mais tempo. Mas sempre quando eu vou aumentar de 2 a 3 vezes, chegando até 5 vezes por semana, eu tenho que olhar se o meu organismo está lidando bem. Não adianta eu só ganhar o músculo. E quanto que é o tempo, né? Que você me perguntou, em quanto tempo? Pelo menos 3, 4 semanas, 1 mês. Depois de 1 mês, a gente consegue ter um ganho de massa muscular. Né? Mas aí, quando eu ganhar massa muscular, tem um outro ponto, Rê. Eu preciso trabalhar recuperação. Não adianta eu só focar em ganhar, hipertrofiar, ganhar massa muscular, se eu não me recupero. Senão, essa balança, ela não fecha. E como que é isso? E aí, a recuperação... Excelente pergunta. Primeiro, tem o tempo de repouso. Não adianta só eu fazer exercício todos os dias. Eu preciso me recuperar. Então, o tempo de recuperação de um treino de outro é importante. A carga, quanto vai ser aumentado a carga de treino de uma semana para outra. Terceiro ponto, que é total a sua área, a alimentação. Eu preciso ter uma alimentação saudável, equilibrada, carboidrato, proteína, gordura e, claro, o sono. O sono é o maior desafio para ganhar massa muscular. Por quê? Porque se a gente não dorme de madrugada, quem cresce ali, o hormônio responsável por nós, a testosterona, o cortisol, ele gera um desequilíbrio. E aí, se de madrugada eu não consigo me recuperar, eu não vou conseguir no dia seguinte ter bateria para treinar. Então, a recuperação, o sono é tão importante quanto o aumento de carga, eu me alimentar bem, a quantidade de proteína, de carbo e ajustar esse treino para eu ter um ganho de massa magra aí em 3, 4 semanas. 3, 4 semanas. Então, gente, é possível a gente ter um ganho de massa magra em 1 mês. É possível. Isso não é impossível. Regradinho, sendo orientado, é possível. Porque é um conjunto de coisas, como você falou, né? Sim. Além da orientação, alimentação, exige uma suplementação? Você acha que todo mundo que quer ganhar massa precisa suplementar ou às vezes não precisa suplementar? O que você acha? Então, o que acontece na maioria das vezes, né? As pessoas que procuram a medicina esportiva, eu quero ganhar massa muscular. Mas, normalmente, ela começa ali com alguns pontos de deficiência. O sono não tá bom, ou a alimentação não tá boa. Então, esse tempo de 3, 4 semanas, ele varia justamente por conta disso. Então,
arrumamos tudo isso, melhorou o sono, melhorou a alimentação, ajustou o treino, a mecânica tá certinho, beleza, comecei ali do zero. E aí, comecei do zero. A alimentação, ela é suficiente? Se eu consigo consumir a quantidade de carboidrato, arroz, batata, proteína, feijão, carne, frango, peixe, ovos, a gordura. Se na minha alimentação eu já consigo equilibrar, eu não preciso do suplemento esportivo, tá? Ok. Agora, se dentro do dia a dia não consigo dar conta da minha alimentação ou eu preciso de mais quantidade do que eu preciso, aí o suplemento ele é bem-vindo. Entendi. Tanto que a gente fala que o suplemento ele é para suplementar. E tem um ponto interessante, Rê, na dieta do brasileiro. A dieta do brasileiro, como índice que a gente tem de consenso, muitas vezes ela não é suficiente para o nosso 0 a 0. Por isso que o suplemento ganhou espaço, né? Justamente para a gente complementar a proteína, um whey protein, um BCA, ou vitamina D. Então, existem essas carências na alimentação. Na alimentação. O brasileiro tem isso, né? E eu acho que isso é desde a infância. Acho que é meio cultural isso, né? Sim. As crianças e tudo mais. Até eu tava conversando com a nutricionista de um outro episódio, e nós falamos sobre aquela coisa dos bebês ser sempre gordinho, que é sinal de saúde. E, na verdade, o ser gordinho na criança não tem nada a ver com saúde, porque às vezes ele está sendo gordinho porque estão oferecendo uma alimentação rica mais em carboidrato, né? Não é balanceada. Então, eu acho que isso já fica um mito, né? Fica um mito. Eu acho que essa carência nutricional, acho que vem desde lá de trás, né? Eu acho que o brasileiro tem muito isso por conta dessa coisa cultural. Sim, né? das nossas raízes das nossas também, raízes, né? exatamente. Nós somos um povo muito miscigenado, né? Então, oriental, a gente acaba tendo algumas dificuldades até na própria alimentação, né? Então, existe sim essa história, esse mito de que o bebê gordinho é o fofinho, ele tá mais saudável, mas não é, né? E até uma das coisas que a medicina esportiva traz, a nutrologia também traz, com a tecnologia, a bioimpedância, a balança, que a gente consegue saber quanto tem de gordura, de massa muscular, né? Foi ótimo que você falou nesse assunto. Eu vou te perguntar um negócio. Um paciente, vamos colocar aí um adulto, tá? 1,60 m, vamos colocar 60 quilos. Tá. 1,60 m, 1,70 m, 60 quilos. Qual que é o recomendável, mais ou menos, para ter de percentual de gordura? Ótimo, Rê. Excelente pergunta. A gente vai falar... Uma curiosidade. A gente vai falar de duas coisas daí que eu adoro falar pro paciente, né? Primeiro, quando a gente classifica se estou dentro do peso, se eu estou bem, saudável, ou sobrepeso, obeso, a gente usa um índice chamado IMC, que é o índice de massa corporal, que é o peso dividido sobre a altura ao quadrado. Que aí, no caso, seria 70 quilos, né? Nosso exemplo é 70 quilos dividido por 1,70 ao quadrado. Fazendo essa continha, se o valor ele tá ali até 25, ok. Eu tô ok. Se ele já dá acima, um MC maior que 25, opa, tô sobrepeso. Um MC maior do que 30, estou obeso. E aí é com esse índice que eu vou classificar se ele tá obeso ou sobrepeso e fazer a continha ali, o quanto que ele tem que emagrecer, perder de gordura, para estar saudável, tá? Beleza, fechamos o IMC. Segunda coisa, composição corporal. É muito na moda, principalmente na natação, na corrida, que os atletas falam assim, nossa, eu preciso ter 5% de gordura corporal. Eu preciso ter 12% de gordura corporal. O que é a gordura corporal? Eu falo que ele é 1% do Instagram, da mídia, das redes sociais. Não acredito, sério? Por quê? As pessoas falam, eu quero 5%, eu quero 12%. Ficam os números, Fica um número mágico. Só que esse número mágico, ele é uma conta, ele é uma fórmula. O que é essa fórmula? Ele vai contar, na verdade, o quanto tem de massa muscular, de músculo e de gordura. Só que se, ao longo do tempo, esse atleta, ele ganhou proporcionalmente a mesma quantidade de massa e de gordura, o percentil ele é o mesmo. Percentil de gordura. Então fica um número mito, né? Então se eu falar assim, eu quero 5%, não existe essa fórmula mágica, gente. A gente sempre vai personalizar. Então o atleta, o paciente, ele vai vir com uma quantidade de músculo absoluta. Eu tenho X quilos, tenho 40 quilos de músculo e tenho
20 quilos de gordura. Esse número absoluto é muito melhor para a gente saber se ele está evoluindo com melhora da performance, melhora da composição corporal, do que a porcentagem. Que porcentagem. Mas existem ali... Mas por que existe a porcentagem? Então, existem algumas... poder confundir nossa cabeça. A nossa cabeça e deixar o atleta pensando, eu quero 5%, quero 5%. Aquele número mágico que você falou. Tem algumas diretrizes, né, alguns protocolos que eles colocam pra gente qual que é a porcentagem de gordura. Mas o mais confiável é a gente saber o número de valor absoluto de músculo e de gordura corporal. Gordura. Isso. Isso é muito bom. Porque existe também, Rê, a gente falando do esporte, alguns transtornos alimentares relacionados ao esporte, né? Então a gente fala em vigorexia, que é o quê? É a pessoa que gosta de fazer exercício, gosta, só que já chegou a virar uma patologia. É um vício em exercício. E aí esses atletas ou esportistas, eles querem ganhar, acham que ter os 5% de gordura ele é saudável. E muitas vezes não é. E aí a gente entra num transtorno, que é a vigorexia, entra na tríade da mulher atleta, o RED-S, que é a síndrome da deficiência relativa, onde a pessoa precisa consumir o mínimo de energia para fazer as atividades e não está conseguindo. Né? Então, cuidado com esse número mágico do percentil de gordura. Porque essa é uma pergunta, Karina, muito comum. Muito comum. Né? É por isso que eu falo que é de rede social. É de rede social. As pessoas já chegam e já falam assim, doutora, eu quero ter 10% de gordura no meu corpo. Mas por que 10%? Onde você ouviu isso, 10% de gordura? Não, porque fulano na academia falou, porque o personal, porque não sei o quê. E quando vê, fica criando aquele misticismo, né? De percentuais de gordura e achando que aquilo ali é uma coisa saudável, né? Sim. E às vezes acaba não sendo. E né? É uma conta, né, Rê? É uma conta que a gente vai levar em base a massa muscular e a quantidade de gordura. Só que não é o valor absoluto, ele é relativo. Ele é relativo. E aí, a forma que se divulga é, eu quero 5% de gordura. Eu vou fazer a maratona, quero estar 5%. Será mesmo? Será que esse é o saudável para você? Então, existem outros passos que a bioimpedância, o DEXA, outros exames vão nos ajudar, mas não fixa aí, gente. Percentil de gordura, ele é um dado para a gente ter como norte, mas tem outros parâmetros muito mais confiáveis. O que você acha? Eu no consultório eu faço pouco, eu vou falar o que é. Depende muito da indicação. Na nutrologia hospitalar, eu faço um pouco mais, que é o GH. Depende muito. Tem paciente acamado, que sofreu ali um politraumatismo, ficou muitos meses na cama, ou até um senhorzinho que teve uma doença consumptiva, precisou a gente administrar numa dose segura de GH. Você que lida com o esportista, o que você acha do GH? Até onde isso é indicado? Se você indica, o que você acha? Ótimo. Bom, dentro da medicina esportiva, quando a gente trabalha atleta de alto rendimento, né, nós somos regrados por uma instituição que é o doping, a UADA. Então, várias medicações não é permitido utilizar. E o GH, dentro das redes, ele também é. Então, os hormônios que podem ser anabolizantes ou que existe indicação de tratamento deficiência gonadária, né? Para o atleta, ele não pode fazer uso. A não ser que comprove que ele tenha necessidade, que ele tenha alguma deficiência que precise para a saúde. Mais terapêutico. E mais terapêutico. Aí, nesse caso, sendo esse atleta, aí eu vou indicar para o nutrólogo para você fazer o acompanhamento. Mas no esporte de alto rendimento, furosemida, diuréticos, o próprio GH, aí não pode ser feito. Isso. A insulina é interessante, né? Quando a gente pega um atleta de alto rendimento diabético tipo 1, e precisa da insulina, ele vai ser alguém que vai acompanhar. Aí a gente vai fazer toda a cartinha para o ADA, para o doping, ABCD, justificando, mostrando ali que ele tem a necessidade da insulina e aí ele tem autorização para utilizar. Mas é só em caso de doença. Entendi. Isso é bom você até falar, né? Porque as pessoas acham que GH pode sair dando por aí, viu, gente? Não pode ficar indicando GH para todo mundo, né? Porque a internet, eu estava conversando com as meninas, a internet, ela veio para nos ajudar, uma ferramenta muito importante. Mas nós que temos um conselho, né, e outra, não só o conselho, a nossa própria consciência profissional, a nossa responsabilidade com a saúde. Exatamente. A gente não pode, né, ter
eu vou até falar o inverso, essa irresponsabilidade de prescrever o que é moda. Sim. Né? O que isso a gente não pode acontecer com a gente. Sim. Eu acho interessante, muito importante a gente estar aqui hoje, porque nós somos pessoas profissionais que temos essa responsabilidade com a saúde. Com Diferente certeza. de muitas pessoas que têm acesso à internet, que conseguem ter um bom bastidor, né, uma boa assessoria, e de repente falam coisas aí que quando vai ver, tá comprometendo a saúde do próximo, né, tá comprometendo a saúde de uma pessoa que acha que vai ter saúde, estética, e não vai, né, E é o que a gente falou também, né, Rê? A medicina esportiva, ela é nova, né, o começo do nosso podcast, né, ela é nova, e ainda existe algumas dúvidas do que é a medicina esportiva, né, então o nosso cuidado é a prevenção, com o exercício, com as medicações, a performance, melhora do desempenho esportivo, alto rendimento, e que existe também o órgão, que é a UADA, todos os jogos, Comitê Olímpico Brasileiro, quando a gente vai para o internacional, Comitê Olímpico Internacional, os Jogos Olímpicos, os Mundiais, onde a gente segue ali as regras o esporte, ele é limpo, né? O jogo limpo no esporte. Jogo limpo, olha, isso é muito bonito. Eu acho, não sei se você acha, a disciplina o melhor aliado para um esportista? Com certeza. A disciplina é tudo, né? Disciplina é necessário. Então, se você pega os atletas de mais destaque e alto rendimento, são os que têm a vida mais regradinha de horário de sono, horário de dormir, o que comer, o momento de se alimentar. Por isso que o lazer, né? Você respeitar ali qual que é o seu tempo de trabalho, de profissão e o seu momento de lazer. Né? Então, aí você consegue ter um sucesso maior dentro do alto rendimento. Mas, puxando para o nosso dia a dia, nem todo mundo que está em casa é atleta de alto rendimento. Né? É verdade. Mas a gente quer melhorar a nossa performance em corrida, eu quero começar uma atividade física. Mesmo assim, a disciplina, ela é o segredo do sucesso. Né? Você falou, muito legal, começar uma atividade física. O que a pessoa que está em casa, no caso, até você falou que não é todo mundo atleta, o que ela precisa saber, quais os caminhos que ela precisa tomar para iniciar uma atividade física com segurança? Porque, ótimo. Né, às vezes... Ótimo. As pessoas, né? Bom, a primeira coisa que eu diria é respeito o próprio corpo. Vamos supor que eu vou começar a fazer uma atividade física, estou em casa, nunca fiz exercícios. O que eu posso fazer? Começa com uma caminhada leve, começa fazendo exercícios em casa, pega o saquinho de feijão, a cadeira, faz algumas atividades físicas. Sentiu dor? Comecei a fazer um alongamento. Sentiu dor? Para. Opa, tem alguma coisa errada. Né? E claro, é muito importante que a pessoa procure o médico que acompanhe ela para saber se o coração tá bom, se eu consigo aumentar a carga progressivamente, se o meu músculo, se eu tenho alguma artrite, se eu tenho alguma dor, quem já machucou antes o joelho, para ver se tá tudo bem. Acho que ter ali o aval do seu médico, saber se tá tudo bem, que é o atestado médico, aptidão ao esporte, já é um grande passo. Mas se você tá em casa, comece a fazer uma caminhada, observa ali se você tá com um tênis mais adequado, fazer caminhada não é com a sapatilha, não é com o chinelo, que vai doer, né? Então usar um calçado mais próximo e ali. Pode até dar uma lesão, né? Inclusive. Pode dar uma lesão, sim. Dias muito quentes, verão, então se hidrate, toma bastante água. O que eu falo sempre? Para saber se eu tô hidratado, o xixi tem que estar clarinho. Acabou de fazer exercício, tá mais amarelado, a urina tá mais concentrada, opa, faltou água. E aí eu preciso hidratar mais para conseguir fazer melhor o meu exercício. Se alimentar antes de fazer exercício. Você não é adepta ao jejum? Então, até eu falo assim, quando você vai fazer jejum intermitente, o que é o jejum, né, gente, em casa? É quando as pessoas já vão fazer exercício e não comem nada. Eu sou adepta se ele tiver acompanhamento médico. Se tá passando com a nutróloga, se tá passando com o médico do esporte, tá passando com o nutricionista. Por quê, gente? Não é que não pode fazer. É que é uma estratégia que nós da medicina utilizamos para ele ter uma melhora de perda de gordura ou uma melhora do desempenho, mas quando ele faz o jejum, ele está orientado. Ok. Essa é a diferença. O jejum intermitente tem que estar sempre orientado. Super de acordo com isso. Exatamente. Eu também acho. Aí, para o pessoal que vai começar,
toma um suquinho, se alimenta e aí vai fazer o exercício. Poxa, preciso de uma estratégia melhor, quero melhorar a performance, quero perder gordura, aí sim eu posso pensar em estratégias. Dieta paleolítica, dieta low carb, jejum intermitente, e aí entra como plano terapêutico do nutrólogo e do médico do esporte. Muito bom, muito bom. Karina, uma outra dúvida que eu acho que é a dúvida de todo mundo também é o seguinte: pós-Covid, piorou muito a qualidade de vida das pessoas. Muitas pessoas com sequela, né? A gente sabe, eu tenho casos em casa, né, também disso. E o que você notou que poderia inserir na vida das pessoas em relação à medicina do esporte, em relação a essa parte toda de prevenção e saúde esportiva, né, no caso? Assim, o que você acha? Nossa, no nosso ambulatório da medicina esportiva da Unifesp, na residência... Você faz um pós-Covid, né? Isso, eu sou responsável pelo pós-Covid. E aí, por que mudou, né, Rê? O Covid, graças a Deus, passamos aí da pandemia, né? Mas ele tem algumas sequelas, que chama síndrome da Covid pós-longa. O que é isso? Algumas pessoas que tiveram Covid podem ter ali alteração de memória, ou foco, ou dor muscular, ou sente que o corpo não tá mais a musculatura como antes. Isso existe por conta da Covid. Existe. E aí, nessa retomada para fazer o exercício, eu preciso focar em fortalecimento, em musculação, em treinamento funcional, preciso colocar de novo o aeróbico, né? Então, o exercício, ele é fundamental para quem teve o pós-Covid. É um remédio. É um remédio. Só que a gente tem que ter uma paciência maior. Porque existe ali essas sequelas, essa síndrome do Covid pós-longa, então não precisa ter pressa. Vai voltar ao normal, mas a gente tem que ter paciência ali com o nosso organismo e fazer todo esse acompanhamento. Nesse caso, a suplementação pode ser uma ótima aliada. Perfeito. A nutrologia entra ali pra gente como um prato cheio, porque alguns suplementos, alguns alimentos podem nos ajudar ali para retomar a musculatura no pós-Covid. Né? Então, o Covid, ele veio ali, aquele isolamento social, retomar os exercícios, a maior parte das pessoas ganhou peso, né? Ganhou gordura, perdeu músculo, então agora é retomar. É atrás do prejuízo. É atrás do prejuízo. E tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Resolver, não digo 100%, mas tem como trazer a qualidade de vida de volta. Sim, é a gente conseguir buscar a qualidade de vida que a gente tinha hoje, que tinha antes, né? E uma outra coisa que o Covid trouxe junto com esse período foi o burnout. Né? As pessoas ficaram mais estressadas, mais depressivas, tem a ver ali com quem teve Covid, alteração de humor também, mas todo esse momento é muito delicado, e a gente conseguir trazer um pouco do exercício, seja quem gosta de fazer sozinho, um yoga, uma corrida, uma caminhada, um tênis jogando simples, ou alguém que é mais coletivo, vai fazer uma corrida de rua, jogar um tênis em dupla, jogar beisebol, futebol, mas a gente consegue abraçar, né? E sempre lembra disso, que o esporte ele é remédio. Ele entra prevenção. Não, essa frase foi a melhor. O esporte é remédio. E você sabe por quê? E o mais barato. E o mais barato. Pode fazer em qualquer lugar ao ar livre, dentro de casa, né, Karina? E é muito interessante porque hoje, quem não teve uma perda em casa pós-Covid? Sim. Né? Ou em casa, ou perto, né, do nosso convívio. Algum conhecido. Não só perda, mas também em relação às sequelas, né? E as pessoas, elas ficam inseguras para fazer a atividade física. Sim. Eu conheço algumas pessoas do meu convívio que estão inseguras, porque tem sintomas que nunca tiveram na vida, pessoas jovens, né? E uma medida que eu gostaria que você falasse é assim, o que a gente precisa fazer para poder iniciar uma atividade física da pessoa sedentária, em relação a, vamos dizer, a pressão, a frequência, quais são as medidas que você, no seu dia a dia, você orienta os seus pacientes, quem está com pressão alta, por exemplo, pode já começar a treinar? Ótimo. Bom, quem tem pressão alta e já, mesmo com remédio, tá descontrolado, volta para o cardiologista. Isso é fundamental, né? Porque o exercício, ele é remédio, mas lembra que ali você já está em tratamento. E se a pressão não está controlada, preciso ver se meu tratamento está correto, tá? Então, mesmo que você tem que voltar para o seu clínico, para o seu clínico, seu nutrólogo, cardio, médico da sua confiança, para ver se está tudo bem. Vou começar a fazer exercício, estou com colesterol muito alto, tenho diabetes, então o primeiro passo,
Passa com seu médico, vê se tá tudo ok. Segundo passo, vou começar. Então, vamos colocar uma dica fácil, né? Então, começa ali 2 vezes por semana, o horário que você quiser. De manhã, de tarde, de noite, 15 minutinhos de exercício. Vou fazer uma caminhada, ou vou fazer uma bicicleta, vou nadar um pouquinho, vou correr atrás do neto. Minha mãe estava sedentária, coloca ali para correr atrás do neto, coloca ali para fazer exercício, que já é uma atividade física, né? Mas eu preciso de pelo menos de 15 minutos a 30 minutos por dia, Rê. Por dia? Intenso. 3 vezes por semana. Então, para começar, 3 vezes por semana, 15 minutinhos. Na outra semana, aumento 30 minutos. Eu vou conhecendo o meu corpo, meus limites. E nisso também, olha só que bacana, você consegue aprender o que você gosta. Eu gosto de fazer uma caminhada, chamar uma amiga, um amigo para fazer junto. Não, é o meu momento zen. É o momento que eu quero fazer. Eu, por exemplo, eu gosto de fazer exercício à noite. Porque aí eu volto do consultório, volto ali da aula, é o momento que eu consigo reconectar comigo mesma, fico ali na esteira, dou uma pensadinha, diminuo o ritmo e fico bem em casa. De manhã eu gosto quando é jogo, quando tem beach tênis, quando tem softball, porque aí eu vou estar junto com as pessoas, eu vou socializar com as pessoas. Mas à noite é o meu momento de encaixar isso, de encaixar tudo. Refletir o dia. Exato. Tá ali no exercício, tá pensando. Isso. E aí essa é a dica que eu dou para quem tá em casa e tá começando. Não tenha pressa. Você não precisa seguir um modelo, aquele modelo da academia. Nossa, eu vou pagar a academia, paguei o ano inteiro, fui 3 vezes. Já aconteceu comigo isso. Quem não, né? Quem não? Paguei o ano inteiro da academia porque era mais barato e fui 3 vezes, né? Mas isso você só vai saber a sua fórmula quando você experimentar. O importante é experimentar. É experimentar. Que aí você não vai parar. Exato, exato. E aí você vai descobrindo, de manhã eu quero ficar mais com as pessoas ou não, é meu momento, eu gosto de dormir mais, eu coloco à tarde, coloco à noite. Você sabe que eu ouvi falar que, assim, que para algumas pessoas o exercício à noite estimula. Sim. Né? Às vezes a pessoa fala, não, você chega em casa depois do exercício e como é que você tá? Tô agitado, não consigo, vou dormir tantas da manhã. Isso acontece também, né? Acontece. É muito individual. A maioria das pessoas prefere fazer exercício de manhã. O organismo se sente bem, até por conta dos hormônios, né? Que a gente já acorda, já tá bem alto. Mas algumas pessoas são mais vespertinas e noturnas. E nós que temos agenda cheia, né? Acorda cedo, faz trabalho o dia inteiro. À noite é o momento que dá e é o momento que eu aproveito para desacelerar. Né? Então você pode fazer exercício, 15 minutos, meia hora intenso, coloca ali um yoga, uma meditação. A meditação também é uma atividade física focada para a mente. Então dá para encaixar, dá para colocar um pouquinho ali do que a pessoa gosta. Muito bom. Eu também tô lendo bastante sobre esporte, porque agora eu tô, né, o meu marido que tá aqui ouvindo é testemunha que eu estou fazendo minhas atividades certinhas e o pessoal hoje em dia, em relação ao exercício, eles estão vendo e estão tendo a consciência que realmente exercício é saúde, exercício é remédio, vamos dizer assim. Exercício é remédio. E está procurando fazer o exercício que realmente o organismo se adapte. Mais uma idade para mulher, no caso que você tem aí uma especialidade, vamos dizer assim, de mulher atleta. Sim. Né? Para mulher, após os 40 anos, qual que é o melhor exercício? Ótimo. Eu acho que tanto para mulher e para homem também, mas falando na mulher, musculação, treinamento funcional, um crossfit, que desde que seja acompanhado, mas eu quero dizer exercício de força. Por quê? Após os 40 anos, nós mulheres, nós entramos ali no climatério. O que é o climatério? Quando nossos hormônios eles vão mudando, vão entrar numa menopausa. E a menopausa, ela favorece com que a gente tenha uma fratura. A gente aumenta a chance de a gente ter osteoporose, uma fratura. E aí a musculação, ela vai me ajudar a deixar o meu pilar forte e o osso não quebrar. Então eu melhoro a minha estrutura. Então é o primeiro ponto, cuidar dos meus ossos na mulher acima dos 40 anos. Perfeito. O segundo ponto, após os 40 anos, nós mulheres vamos perdendo massa muscular. E aí, se eu perco massa muscular, eu diminuo a que a gente chama de taxa metabólica basal, que é a quantidade para queimar ali a minha caloria do dia a dia. Se eu diminuo a taxa metabólica, qualquer coisa que eu coma mais, eu engordo.
E aí, olha que a massa muscular, quanto mais massa muscular eu tenho, melhor a minha taxa metabólica basal, mais eu posso comer o chocolatinho do dia a dia. Então, gente, cria músculo para comer chocolate. Exato, então dá para conciliar. Então, a musculatura, a musculação, o fortalecimento é fundamental para a mulher após os 40 anos. E aí eu consigo pensar, poxa, se acontecer alguma coisa, eu ficar internada um dia no futuro, aquela história do meu pai, que eu contei lá em 2018, melhor vai ser a qualidade de vida e a minha recuperação. Depois, quando você tiver um pós-alta do hospital. Vamos supor que eu deteste musculação. Não cabe para mim. Qual a segunda opção? Ótimo. Primeiro a gente vai tirar aquele mito que musculação é só na academia, um monte de gente aglomerada tirando selfie, tá? É verdade. Tira o mito que isso é musculação. Aí a gente vai falar em treinamento funcional, ou pilates, ou os HIITs, os fortalecimentos que colocam o exercício intervalado. Esses exercícios que eu posso fazer em casa sozinha, ou eu posso fazer com o maridão, posso fazer com as amigas, posso fazer numa academia, com um personal ou orientação. Isso é uma musculação. Tá tudo certo. Então, de tirar ali aquele estigma de que, musculação é academia tirando selfie, né? É isso que eu preciso fazer, do lado de gente bombada. Não é isso, tá? Legal. E assim, na viagem, as pessoas hoje viajam, tem essa facilidade enorme de viajar por aí. O que você recomenda? A pessoa já tem esse ritmo, né, de academia, de gostar do exercício, porque, por exemplo, eu comecei a fazer atividade regrada. Eu sinto falta e quero fazer. Quero que chegue outro dia, o dia da minha atividade, para eu fazer. Meu organismo está me pedindo. Olha que delícia isso. Eu nunca achei que ia chegar nesse momento. Mas falei que ia chegar, que bom. E aí, assim, por exemplo, a gente viaja para algum lugar. Temos que fazer, nem que seja 15 minutos, a meia horinha, temos que pegar em um lugar, seja no hotel, descer para a academia, fazer uma meia hora esteira. O aeróbico, você acha que pelo menos fundamental tem que ser feito? Isso. O que a gente pode fazer em viagem? Bom, não vou usar a minha mala para levar pezinho, né? Mas eu posso usar uma faixa elástica. Essa faixa elástica, ela me ajuda, que eu posso fazer exercícios no quarto, posso fazer na cama. Ele já é uma resistência para eu fazer exercício. Poxa, não tenho nenhuma faixa elástica para levar. O que eu posso fazer? Posso pegar o degrau ali do hotel, o degrau de onde você estiver, fazer panturrilha, subir e levantar. Posso fazer uma caminhada em um lugar diferente. A gente pode fazer 3 séries de 15 para manter, para ajudar ali a musculatura, né? Então, eu posso fazer os alongamentos, porque a gente está viajando, se você for de carro, de avião, fica muito tempo encurtada, o alongamento já me ajuda bem. Existe uma modalidade de exercício que chama calistenia. O que é a calistenia? A calistenia, ela é a musculação, o fortalecimento com o próprio corpo. Então, eu não preciso usar barra, não preciso usar aparelhos, equipamentos. Eu vou usar o meu próprio organismo, meu próprio corpo. Então, o meu próprio peso já me ajuda a manter o fortalecimento nesses dias que eu tô viajando. Maravilhoso. Karine, tem aqui uma peça, vamos dizer assim, que ainda a gente não achou o nome para isso, né, pessoal? Uma peça surpresa. Uma peça surpresa, que é no nosso momento aqui surpresa. Ai, meu Deus, essa você não tinha me falado. Não falei, né? É surpresa. Você pode tirar algum papelzinho aqui, que é uma perguntinha fora de todo esse contexto nosso. De repente então é profissional, de repente é pessoal, aí é surpresa. E você não pode fugir da pergunta. Hora da verdade. Hora da verdade. Tá. A pergunta é: o que você gostaria de saber quando começou sua carreira? O que eu gostaria de saber quando eu comecei a minha carreira? Eu acho que eu seria feliz com a escolha da medicina esportiva. Porque na época, quando a gente faz medicina, né, Rê, fica muito aquela dúvida de, eu tenho que seguir uma carreira tradicional, cirurgia, cardiologia, anestesia, tudo que está desenhado. E aí, por eu ter escolhido a medicina esportiva, é algo que está mudando, é algo novo, não existe ainda, o médico do esporte é isso. Então, eu estou modelando
a minha carreira e descobrindo, ajudando outras pessoas também a descobrir o que é médico do esporte. E era uma incerteza para mim, né? Com meu pai médico, minha mãe dentista, nossa, vou escolher uma área tão diferente, sem essa segurança tradicional. E acho que seria isso. Eu acho que legal, que eu seria feliz. Que linda, muito bom. Tá vendo? Não doeu. Ufa! Não te comprometeu. Ufa! Caixinha aprovada. Não é? Karina, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Eu adoro quando pessoas vêm, né? Que pessoas assim que realmente agregam na nossa vida, na minha também, porque eu aprendo, apesar de, né, já ter aí uns anos e anos de formada, mas a gente está sempre aprendendo. Medicina é isso, todo dia a gente aprende uma coisa. É uma troca, né? Uma troca. Vou aprendendo com você a nutrologia. Exato. E passando a medicina esportiva. Delícia, é uma simpatia, gente. E eu quero muito que vocês assistam aí o nosso podcast. Então, desde o comecinho que eu falei, se inscrevam no nosso canal. Eu adorei. Eu amei. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Sucesso. Você já é sucesso, então vai dar muito certo. Vai dar muito certo, gente. Beijo e até semana que vem com a nossa próxima ou nosso próximo convidado.